O Copom acaba de cortar a taxa básica de juros, a Selic, em 50 pontos base, levando ela para 11,25% ao ano. Salomão, até vocês, o Market Makers, vão fazer vídeo de corte da Selic? A ideia do vídeo aqui não é só falar do corte, mas principalmente da oportunidade que temos na Bolsa de Valores por conta desse novo corte da taxa de juros. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar qual a grande oportunidade de investimentos que esse ciclo de queda de juros pode trazer para você. A taxa de juros acabou de cair, mas o mais importante é até onde que ela deve cair. Para estimar onde vai estar a Selic até o final do ano, eu gosto de olhar a curva de juros futuros do Brasil, porque é a forma mais fidedigna de estimar o que vai acontecer com a taxa de juros, já que a curva de juros mostra onde estão as grandes posições dos investidores em relação ao juro brasileiro. Num bom português, ela vai mostrar onde que o mercado está apostando que a Selic vai estar no final do ano e nos próximos anos. Hoje, a curva de juros futura mostra que a grande aposta para a Selic é que ela termine 2024 entre 9% e 9,25% ao ano. Mas há apostas de que ela pode ficar abaixo disso, podendo chegar até 8% ao ano. Em menor escala, tem gente que aposta numa Selic em 9,5% ou 9,75% ao ano, mas já mostra que é uma grande queda em relação ao patamar atual. Para 2025, as apostas são mais dispersas, mas a grande maioria está em torno de 8% até 8,75% ao ano. Ou seja, já é possível cravar que a gente deve ter pelo menos um ano inteiro de queda de juros aqui no Brasil. Se esse patamar vai ficar mais perto de 9% ou 8%, só o tempo dirá. Mas já é possível dizer que, seja qual for o patamar, tende a ser muito benéfico para investimentos em renda variável. Mas para que a Selic tenha esse movimento de queda aqui no Brasil, é fundamental que os juros caiam também na principal economia do mundo, nos Estados Unidos. E é lá onde estão as nossas atenções. Desde 2020, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, trabalhou com taxa de juros em 0% ao ano. Isso trouxe uma enxurrada de dinheiro para o mercado, né? Fica dinheiro praticamente de graça para você tomar empréstimo. Então, todos os investimentos acabavam dando retorno positivo. Só que a inflação começou a surgir mais forte nos Estados Unidos e fez com que o Fed subisse os juros para até a faixa de 5% ao ano, que é o patamar onde a taxa de juros americana se encontra atualmente. Com a inflação não sendo mais um problema, o mercado já começou a acreditar que a taxa de juros nos Estados Unidos começaria a cair bem antes do esperado, já na reunião de março. Isso, inclusive, explica por que as bolsas subiram tanto no final de 2023. Agora, em 2024, essas apostas mudaram. A grande expectativa é que os cortes nos Estados Unidos comecem em maio de 2024. Mesmo assim, os juros por lá devem cair e a estimativa é que o juro americano fique no intervalo entre 4% e 4,25% ao ano. Lá eles trabalham com bandas de juros e não com uma taxa única, como é aqui no Brasil. Para 2025, o juro deve continuar caindo por lá, chegando perto de 3% ao ano. E por que é tão importante o juro cair lá fora para que a Selic caia por aqui também? Existe uma coisa chamada diferencial de juros. Como o Brasil é um país um pouco mais arriscado que os Estados Unidos, não faz sentido a taxa de juros ser tão próxima da taxa americana. Isso porque a taxa de juros mensura o risco dessa economia. Então, se os Estados Unidos está pagando um juros próximo do Brasil, seria como dizer que o Brasil tem um risco parecido os Estados Unidos. Isso, infelizmente, não é verdade. Então, a taxa de juros brasileira tem que sempre ficar um pouco maior do que a taxa de juros americana. Então, para o nosso juro cair em alta intensidade, os juros americanos também precisam cair. E para o juro cair por lá, é importante monitorar os dados de inflação. É a inflação que vai ditar o ritmo das quedas do juro americano. Se a inflação der sinais de fraqueza e desaceleração, é bom sinal para o Fed cortar os juros. Agora, se a inflação começar a subir de forma consistente, isso pode fazer com que o Banco Central americano repense o ritmo de cortes e afete as decisões do Banco Central brasileiro. Para entender como o juro baixo é bom para as economias e para o mercado, eu gosto de fazer a analogia da escada rolante de aeroporto. Quando você está no aeroporto e você chega naquela escada rolante que parece que ela está parada, mas quando você coloca o pé nela, ela já começa a acelerar e te leva para o ponto final. Quando o juro é muito baixo, os negócios não precisam ser tão bons para prosperarem, os investimentos não precisam ser tão bons para rentabilizarem. Isso porque o preço do dinheiro está muito barato, então ele até aceita desaforo. Não precisa investir nas melhores ideias para que elas deem certo. Agora, quando a escada rolante para de funcionar, você precisa fazer esforço para que a sua empresa dê certo, para que os seus investimentos prosperem. É aí que somente as boas empresas e as boas ideias sobrevivem. Por isso que a taxa de juros, ela às vezes acaba criando grandes ideias de investimento, quando na verdade elas não eram tão boas assim. Elas só deram certo porque o juro estava baixo. Agora, você pode até questionar, se o juro baixo é tão bom, por que ele não fica baixo o tempo todo? A explicação está na inflação, né? Se o dinheiro ficar muito barato, o consumo aumenta, os gastos aumentam e com isso o preço das coisas aumenta.
E isso fica metrificado na inflação. Então, quando a inflação sobe, em tese, o dinheiro perde valor. Então, não adianta você ter mais dinheiros nas suas mãos se esse dinheiro vale menos. Então, a taxa de juros serve justamente para controlar essa inflação e trazer de volta o valor do dinheiro. Tá, mas a pergunta que não quer calar. Por que o juro baixo é bom para a bolsa? Eu tenho uma imagem aqui que fala por si só. Aqui tem a tabela com todas as vezes que a taxa de juros brasileira caiu, né? Teve um ciclo longo de queda, de 1999 até 2020. Qual o ponto em comum desses 10 ciclos de queda? A partir de 12 meses após o início da queda da Selic, o Ibovespa começou a ter uma forte alta. E se você olhar na coluna de 24 meses após o início da queda, a bolsa subiu em média 43% em 24 meses. E em 3 ocasiões ela chegou a subir mais de 80%. Lembrando que aqui a gente está falando do Ibovespa, que tem na sua composição muitas produtoras de commodities e grandes bancos que não são necessariamente os maiores vencedores de um ciclo de queda de juros. Então, uma carteira de ações mais ligada ao ciclo da economia doméstica ou com maior alavancagem pode performar ainda melhor do que isso. É importante dizer que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. Não é porque a bolsa subiu na média 40% nos 2 anos após o início do ciclo de corte da Selic, que agora, em 2024, ela vai subir 40% de novo. Mas tudo leva a crer que isso pode acontecer, tendo em vista que as taxas de juros vão ficar mais baixas para as empresas se financiarem, o juro mais baixo vai trazer capital que saiu da bolsa nos últimos anos de volta para esses investimentos, os empresários vão poder tomar novos investimentos para crescer e a economia, que já vem dando sinais positivos nos últimos anos, pode continuar crescendo. Mas lembrando, isso depende muito da inflação. Só para trazer um exemplo prático do que a gente no Market Makers está fazendo com a nossa carteira de ações diante disso. A gente colocou no final de 2023 uma ação de uma small cap que é uma das empresas mais alavancadas da bolsa. A alavancada seria o quanto de endividamento ela tem em relação ao que ela vale na bolsa. E por que a gente fez isso? É uma empresa muito ligada à economia doméstica e por conta dessa alavancagem que ela tem, muito por conta de dívidas que ela acumula, para cada 100 pontos base de queda na Selic, o lucro líquido dessa empresa pode crescer 300 milhões de reais. Então, como a gente está esperando que a Selic deva cair pelo menos 200 pontos base, isso pode ter um impacto muito positivo no resultado final dessa empresa. É por isso que a gente acredita que essa queda de juros pode trazer uma oportunidade muito boa para quem investe em ações. E se você quer investir em ações e não sabe por onde começar ou quais ações escolher, você pode investir no fundo de ações do Market Makers, que é onde a nossa equipe, capitaneada pelo Matheus Soares, faz a escolha das melhores ações para investir. O fundo Market Makers está disponível no BTG e na EQI, e em 2023 ele teve uma rentabilidade de mais de 35%. Isso foi mais de 10 pontos percentuais acima do Ibovespa. E desde o início dele, em 2022, ele tem uma performance de Ibovespa mais 10% nesse período. Então, se você quer investir em ações com o Market Makers, é só virar cotista do Market Makers FIA. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, já deixa aquele seu like e semana que vem a gente está de volta.